Fala pessoal, espero que vocês todos estejam bem. Estamos aqui no primeiro Congresso de Direito das Famílias do OAB Goiás e hoje eu tô com a honra de receber aqui no nosso podcast Denise Magalhães, que ela é advogada especialista em família e sucessões, direito imobiliário extrajudicial e também em registros imobiliários. Regularização de imóveis. Regularização de imóveis. Quase que eu acertei. Ela é sócia da ADM Advogados e Consultorias. Não é isso, Denise? Isso Acertei mesmo. tudo? Acertou. É coisa, hein? Denise, obrigado, viu, pelo seu tempo. Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Compartilhando, né, da sua trajetória, da sua história e trazendo assuntos importantes pra gente debater aqui. Não é isso? Obrigada, isso mesmo. Denise, obrigado. Então vamos lá. Me conta um pouquinho como é que começou a sua trajetória dentro do direito, como que direito das famílias te escolheu ou você que escolheu, como é que foi isso? Bom, eu tenho direito das famílias, sucessões e imobiliário, porque tudo conjuga, né? Isso é verdade. Eu descobri Tudo isso conjuga, hoje. É. No sangue. Porque desde criança, eu acompanhava a minha mãe trabalhando no cartório como suboficial. Então, a minha mãe tem 45 anos de serventia de cartório em registro de imóveis. Então, desde criancinha, eu acompanhava o dia a dia ali do cartório. Na época que nem existia computador, datilografando, brincando na máquina de escrever. Uhum. Então, e sempre fui muito curiosa, observando o que os advogados falavam, o que os fazendeiros falavam, que eu gosto muito de imóveis rurais e de regularizar imóveis rurais e de dar paz para as famílias, né, na questão da regularização de imóveis. Vocês vão entender um pouco sobre isso quando eu falar sobre essa paz. Então, eu era muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, ouvindo as pessoas falarem sobre isso, mas eu sou uma jovem advogada. Mesmo tendo nascido, crescido no cartório, eu tenho 39 anos, eu fiz transição de carreira aos 30. Eu fiz transição de carreira aos 30. Por quê? Conta essa história pra gente então, Denise. Então você não foi advogada desde o começo? Não. Começou onde? No turismo. Mentira. Sério. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Com 17 anos, eu comecei a fazer o curso de turismo. Então, não sabia, estava nessa dúvida ainda, o que fazer, né? Vou fazer turismo. Então, ainda mais por ser nascida em uma cidade histórica, turística, que é a cidade de Goiás. Cidade de Goiás. Pensei, vou fazer turismo. Tá, só para eu entender, quando você decidiu fazer turismo, você estava na cidade de Goiás ainda ou não? Eu já tinha mudado para a capital, então fui enfrentar a vida sozinha aos 17 anos na capital, e aí do interior. E aí eu quero explorar o estado, quero apresentar a cachoeira pro povo. Eu fui trabalhar em companhia aérea, trabalhei em operadora de turismo, trabalhei em uma operadora que faz turismo internacional, então eu tive a oportunidade de conhecer o mundo. Que legal. Países exóticos, né? Egito, Marrocos, Cuba, esses países bem diferentes. O que você trouxe de bom de lá? Eu trouxe de bom tudo, inclusive a respeito do direito, porque nesses países eu sempre fui muito curiosa, eu visitei os tribunais, eu visitava museus. Que legal. Vi a cópia do Código de Hammurabi, entendeu? Então, no Egito, quando eu visitei uns museus. Então, tudo começou a fazer sentido. Que legal. Só que eu não estava satisfeita com a minha profissão. Certo. Eu viajei o mundo, mas eu não estava satisfeita com a minha profissão. Eu queria algo mais. Eu queria ser protagonista da minha história. E o que fazer, né? Como fazer a transição profissional? Então, aí quando eu tinha meus 25 anos, eu resolvi, vou fazer direito. Acho que eu estava indo contra o que a minha vida toda eu tinha não é que eu tinha um propósito, na verdade, eu não sabia qual era o meu propósito. Tá. Só curiosidade minha mesmo, que eu tô adorando essa história. O que te fez você falar assim, cara, não é turismo, não é isso, eu vou pro direito? Qual foi essa chave que mudou e fez a decisão? Às vezes nem foi uma decisão tão concreta assim, né? Vou tentar direito, mas o que foi que fez essa mudança? No turismo eu realizava sonhos, né? Eu vendia sonhos.
Eu vendia sonhos. E era uma vendedora nata. E aí, só que eu não era protagonista da minha história. Uhum. Então, eu sempre estava atrelada a um trabalho CLT. E eu queria mais. Eu queria ser protagonista da minha história. Sonhava em ter um escritório, em gerir uma equipe para mim. E ter uma liberdade. E eu queria, na verdade, como eu vendia sonhos, eu queria também proporcionar sonhos para mim. Entendi. E o direito, ele proporciona isso. E ele também transforma vidas. Legal. Né? No turismo, eu transformava vidas através do lazer e no direito, através de regularizando imóveis, eu consigo transformar a vida de várias famílias que compraram suas casas e nunca tiveram seu imóvel regular, nunca viveram na paz, né? Ou tiveram disputas familiares terríveis, inventários terríveis. E aí hoje eu consigo realmente trazer a paz para as pessoas. Eu acho que essa foi a minha virada de chave. Foi identificar que eu podia fazer mais para a vida das pessoas e para mim. Parabéns, que legal. Então você encontrou aquele propósito que você não sabia que ele existia. Isso, Tá. isso. E aí aos 25 anos, vou começar... Comecei a fazer, né, um novo Vou curso. construir minha carreira, isso é desafiador. Chegou aos 30. Terminei o curso e logo já peguei a OAB, né? Passei na OAB e comecei a advogar. Aí eu fiz a transição de carreira. Hoje eu tô com 39 anos, fiz 39 esse ano, fiz a transição de carreira e hoje eu trabalho na advocacia autônoma. E aí você já entrou de cara no direito das famílias ou você foi de cara reconstruindo isso? Não, fui de cara porque, assim, era o meu propósito, era o que eu sabia fazer. Eu já sabia o que era uma doação, o que era uma escritura, eu já sabia tudo ali. Então, eu já tinha um direcionamento, faltava só uma prática. Uhum. Né? Lógico que foi audacioso. Muito. Foi audacioso, né? Porque eu não tinha passado ainda por um escritório, né? Eu não sabia os bastidores do escritório, porque antes eu trabalhava como gestora em uma empresa, mas não em um escritório de advocacia. A bagagem lá na minha outra profissão me ajudou muito nessa questão empresarial. Eu trouxe um pouco disso para o direito, entendeu? E na questão das vendas também, porque o advogado se vende. Tem como. Não é? Tem como. Que legal, que história bonita e que identificação rápida que você teve, né? Eu acho que a maturidade faz isso também, né? Acho que quando a gente tá mais novo, a gente escolhe um curso que a gente não sabe se quer. Eu falo por mim mesmo, escolhi um curso que eu não sabia se eu gostava, vai experimentando e tá tudo bem também, não tem nada de errado com isso. Mas quando você tá mais maduro, você começa a tomar decisões mais assertivas, gasta menos tempo, já sabe os caminhos. Isso é bom, que legal. E beleza, então chegou ali. E quais foram, acho que é até legal assim, acho que a gente tem um público jovem que consome muita gente e que desanima muito fácil, né? Essa geração é muito isso. Quais foram os desafios para você que já começou de cara com o seu escritório, já começou ali se organizando dessa maneira? Quais foram os principais desafios que o pessoal fala dos temidos 5 primeiros anos ali, né? Quais foram os principais desafios e como que você conseguiu superar? Bom, o primeiro deles é a falta de cliente. A gente acha que não tem cliente, né? No início. E também de passar a credibilidade para o cliente, porque a maioria deles pergunta quanto tempo você tem de advocacia. Então, o meu discurso não era quanto tempo eu tinha de advocacia, mas quanto tempo eu estava presente na área do direito. Entendeu? E que fez toda a diferença na minha vida. Eu sabia, né, realmente a questão de o que era uma escritura pública, o que era uma matrícula. Tem advogado que não sabe ler uma matrícula, então já chega no mercado mais cru ainda. Então, os desafios iniciais foram esses. O questionamento do cliente em relação à minha falta de experiência na advocacia e a parte de prospecção de clientes também. E o que você usou para superar isso? Como? Primeiro foram indicações lá na minha cidade, aqui em Goiânia também, que hoje eu estou a maior parte da minha vida em Goiânia do que na minha cidade natal. Então foi mais indicação e depois eu vi a necessidade de dar uma engrenada no Instagram, nas redes sociais também. Então eu comecei de forma aventureira a fazer alguns posts lá. Então
as pessoas, na verdade, o meu cliente em si, o cliente da regularização de imóveis, o cliente do inventário, no caso do meu escritório, ele não vem do Instagram. Mas o Instagram é uma vitrine. E as pessoas se lembram de mim através do Instagram. Posicionamento de marca, né? Sim, de marca. Então, foi isso. Aí eu comecei a ajustar essas coisas na minha vida e que foram melhorando, sabe? Que legal. E graças a Deus, hoje a gente... Que legal. E pra gente ir para um tema, né, um pouquinho mais técnico, assim, o que você tem dentro da sua atuação que você pode trazer pra gente de uma área que você atua, né? Que seria essa parte de imóveis, né? A parte de imóveis irregulares, imóveis regulares. O que você pode acrescentar pra gente dentro da sua área de atuação, envolvendo o direito das famílias, né? Porque você falou, são áreas diferentes, mas que elas coexistem o tempo todo. Eu não sabia, né? Então, estou aqui fazendo os podcasts e tudo mais, e eu tô vendo que isso é muito interligado. Muito. A família, a empresa, né? E também a família, os imóveis, a sucessão. O que você pode trazer pra gente sobre isso, que é uma área que eu entendi que você domina muito bem, né? Bom, a relação entre família e direito imobiliário, ela é muito tênue, né? Ela é muito tênue, no sentido de que quem morre sem adquirir um imóvel, um bem, né? Ou você recebe através de uma doação, ou através de um inventário, você recebe um bem também, mesmo que você não tenha comprado. Então, é normal, no dia a dia, as pessoas adquirirem bens imóveis, né? Então, pensando nisso, as pessoas, o brasileiro em si, ele gosta de adquirir muitos bens imóveis no decorrer da vida, principalmente aquelas pessoas mais antigas, né? Sim. Gostavam de imobilizar, o que a gente chama de imobilizar Sim. o dinheiro. Então, era muito comum, né? Eu vou comprar aí 10 casas eu acho que no dá mesmo muito bairro. essa sensação de garantia, né? De garantia. Sustentabilidade, assim, de se sustentar, no caso. De segurança, né? Segurança, perfeito. Porque o dinheiro, ele não vai ficar ali no banco sujeito a acontecer alguma coisa, ainda mais com a questão da época Collor, né? Então, surgiu uma insegurança no Brasil em relação a isso. Mas tá. Aí, partindo desse pressuposto, as pessoas compram bens. Mas nem sempre esses bens são regulares. E o que é o regular? O regular é estar registrado no cartório de registro de imóveis. Você tem 2 atos. O primeiro é fazer uma escritura, onde você lavra o ato da compra e venda ali, ou da doação, ou do inventário, faz uma escritura, e depois vai a registro. O registro de imóveis, ele que comprova que você é proprietário daquele bem. Acho que você já ouviu falar, quem não registra não é dono, né? Então, as pessoas costumam comprar imóveis, às vezes, que não estão registrados. Por falta de conhecimento, como é que é? Ou por falta de conhecimento, ou, às vezes, conhecendo e querendo comprar mais barato. Então, você vai ver muitos casos aí de contratinhos de gaveta, de recibos, pessoas que compram imóveis com recibos, com cessão de posse. Eu estou cedendo a minha posse a terceiros. Cessão de direitos hereditários, quando eu estou cedendo o meu direito que eu teria em um inventário, né, de um ente meu que faleceu. É normal, assim, circula aqui no Brasil. Tem dados que revelam que tem mais de 40% de imóveis irregulares no Brasil. Então, assim, é muita coisa. E como regularizar isso? Antes disso, qual que seria, para quem não entende, assim, qual que seria o grande prejuízo, né, de eu adquirir um imóvel que ele está irregular, que ele não está registrado, que não está indo pelos meios corretos, assim? Bom, são vários.
Um deles é a desvalorização do imóvel. Ele é desvalorizado entre 30% a 40%. Então, já é desvalorizado. O outro, lembra da questão da paz que eu falei lá atrás? Sim. A paz no sentido de que você pode ser impedido de fazer alguma coisa, você não consegue transmitir esse imóvel para uma outra pessoa. Você não consegue vender de uma forma em situação formal mesmo, né? Uhum. Então, passar esse imóvel para frente de uma forma regular. Você não consegue um financiamento bancário. Porque para fazer um financiamento bancário, o imóvel tem que estar registrado, tem que ter um registro. E outra coisa, a paz dentro da família. É muito comum que filhos não saibam que os imóveis dos seus pais não têm registro. Eles, às vezes, tem vários casos que chegam até mim que falam assim, nossa, meu pai deixou muita coisa, tem muita coisa. Quando eu vou analisar a documentação... Cadê o registro? Cadê o registro do imóvel? Aí, na falta dos pais... Na falta dos fica pais... o prejuízo. Fica o prejuízo para os filhos. E, assim, é um baque. É um baque. Por quê? Para você fazer a regularização, você tem que investir. Sim. Hoje tem várias formas de regularização. Tem por meio da uso capião, ou por meio até mesmo do inventário, ou por uma regularização fundiária, que é a REURB. Então, tem várias formas de se regularizar e tem que aplicar o caso concreto. Entendeu? Então, assim, é uma insegurança familiar muito grande quando você se depara com esses imóveis que chegam, né? E é uma surpresa, às vezes. Porque muitas vezes o cara acha, nossa, herança e tal, vai dar tudo certo, vou conseguir investir, ou, né, vou conseguir planejar alguma coisa, mas na irregularização não tá do jeito que ele pensava. Não tá do jeito. E ficou cara a brincadeira. Ficou cara a brincadeira. E qual que é o preço, né, que se paga por isso? É aí que eu te pergunto agora, que você estava falando e eu te interrompi. Como, né, regularizar, qual que é a importância disso? Porque, assim, isso é algo que até para quem está assistindo, chegar e consultar, né? É uma oportunidade de consultar agora para poder resolver isso antes, né? Resolver em vida, vamos falar assim. Como que isso pode ser feito? Os benefícios disso, enfim. Bom, primeiro você tem que saber identificar se o imóvel está irregular ou não. Porque senão você não vai conseguir nem saber que tem o problema, né? Perfeito. Então, fazer uma busca da certidão do imóvel lá na comarca. Primeiro, buscar a quantidade, por exemplo, se a pessoa faleceu. Tem alguns filhos que não sabiam nem quantos bens que o pai tinha. Faça uma busca no cartório, pelo menos o local, né, ali da cidade, e verifique quais imóveis tinham no nome do falecido. Não encontrou nenhum. Começa a buscar os documentos ali em casa. Aqueles documentos mesmo velhos. Chega cliente... Dentro da caixa de sapato. Dentro da caixa de sapato, com aquele cheiro, aquele amarelado, cheio de traça, traz para o advogado. E assim, esse papel do advogado, nesse início, realmente é diagnóstico. Faz um diagnóstico ali para saber se está tudo ok. E às vezes, o imóvel, ele está matriculado, ele está registrado, mas está faltando alguma coisa ali. Por exemplo, eu tenho na matrícula um lote, mas na verdade eu tenho uma casa construída há 20, 25 anos. E aí eu vou inventariar o quê? Eu vou inventariar o lote ou eu vou fazer o inventário da casa? Eu vou fazer o divórcio do lote, colocando o lote, ou eu vou colocar a casa? E aí? Tem casos que a gente vai ter que averbar a construção. E para averbar a construção do imóvel, tem os custos. Sim. Né? Aí tem os custos. Você levar para um profissional que possa identificar possível prescrição ao pagamento do INSS, que é o INSS que é recolhido para a averbação da construção. Então, assim, são várias questõezinhas, sabe, que tem que ser observadas e a orientação de um advogado auxilia muito. E é o que eu falo, assim,
o advogado barato, ele vai sair caro se ele não for especializado num Exatamente. termo como esse, né? Uhum. Porque o que você está trazendo é de uma complexidade tão grande que se alguém não tiver o entendimento de onde isso pode chegar, isso pode ser grave. Muito Isso grave. pode ser prejudicial, pode levar à falência, enfim, várias outras coisas. Sim. Então, ter um advogado qualificado, um advogado competente, especialista que domina a área, que assim como você está trazendo pra gente, eu acho que é uma dica básica, mas que precisa ser falada, né? Precisa ser falado. Por exemplo, tem gente que acha que o remédio para todo tipo de regularização é uso capião. Aham. E não é. Nem sempre. Não é. Entendeu? A uso capião a gente chama de última forma, né? Última ratio para se resolver uma regularização, para se regularizar um imóvel. Aham. E tem que ter vários requisitos. Preencher, você tem que ter o ânimo de dono, tempo, as provas de posse que você paga água, paga luz, dá função social para a propriedade. Aqui no estado de Goiás é muito comum a gente ter imóveis rurais que são irregulares, que foram passados de geração a geração. E os imóveis rurais hoje eles estão muito valorizados. O valor do alqueire hoje, se você pegar uma escritura de 30 anos atrás, que era 10 mil cruzeiros o alqueire, hoje ele vale 500, 600 mil reais o alqueire. Entendeu? Então, e você pegar um imóvel irregular, olha a insegurança jurídica. Perfeito. E você recomenda antever isso? Por exemplo, já vou consultando ali, já vou olhando tudo mais, ou eu sei que cada caso é um caso, enfim, mas ou é melhor deixa para quando tiver que resolver, já resolve tudo de uma vez? Tem como antever. Principalmente no ato da compra e venda. Se você for fazer uma relação de compra e venda com uma pessoa, você vai pedir uma série de documentos. Então, você vai ver se aquele imóvel está irregular ou não. Aí já é o momento. Já é um momento, é um dos momentos. Tem outras situações que a gente consegue vislumbrar, sim, e antever isso, esse caos, né, que está instalado. Porque isso pode tomar proporções inimagináveis. Pode, né? pode. Legal, Denise. Que interessante isso, né? Que riqueza esse aprendizado, porque a importância de prever isso para que as dores sejam menores, né? Eu acho que ter esse entendimento vale muito a pena. Não, imagina. O imóvel, ele não é só um valor monetário. Ali tem memória, tem afeto. Como eu venho de uma cidade histórica, eu tenho muito isso pra mim, sabe? Nossa, olha toda a história que teve ali naquela construção. Tem que ser preservado, né? Tem que ser preservado, né? Toda a história familiar. Quantas gerações passaram ali? Então isso é importante. É muito delicado. Imagina você ter um imóvel ali que foi da sua família há 20, 30 anos e de repente você perder ele porque ele não estava regular. Por uma disputa de propriedade, entendeu? Então, no sentido das relações familiares, impacta muito a regularização. E é interessante ver como que as áreas se interligam, né? Como que realmente, igual você falou no começo, tá tudo ligado. Tudo ligado. Apesar de serem muitas coisas, por exemplo, mas tá tudo ligado. Por exemplo, direito de família, regime de bens. Eu tenho uma união estável, tá? Tenho uma união estável. E eu tenho um imóvel rural que a área de posse não está regular. A minha companheira tem direito? Meu companheiro tem direito à posse do imóvel? Não sei. Tem. Tem? Tem direito. Entendi. Entendeu? Então, assim, direitos como posseiros. Então, tem que estar comprovada a união estável, né? Para a gente fazer toda a dilação probatória ali da posse em si para se regularizar e tudo impacta, tá vendo? No regime de bens, no direito de família, vai influenciar na regularização do imóvel. Perfeito. Impressionante. Eu não tinha esse conhecimento e como que eu tô aprendendo com vocês aqui, viu? Obrigado. Obrigado por partilhar desse conhecimento com a gente. Acho que você trouxe um tema super pertinente que eu acho que é bom pra gente poder se preparar mesmo. Né? Faz total sentido. Denise, deixa pra gente aí, fala com
com o pessoal que está te assistindo as suas considerações, aquilo que você pode acrescentar dentro da atuação, que vale a pena ser comentado. Bom, eu gostaria de comentar sobre a legalidade, sobre os riscos de se comprar imóveis irregulares. Acho que a gente falou muito sobre isso, que regularizar é trazer essa segurança jurídica para as famílias. E nada melhor do que você ter o contato com um advogado especialista que te dê segurança para fazer isso, né? No meu Instagram a gente tem alguns casos, casos práticos. Divulga pra gente o Instagram. O meu Instagram é denisemagalhães.adv. A gente traz alguns casos práticos, casos bem cabeludos da área, né? E que podem, às vezes, dar um norte para a pessoa, né? E Perfeito. ela conseguir uma orientação, assim. O conhecimento tem que ser compartilhado, né? Tem que ser compartilhado. Legal, que bom. Denise, obrigado. E assim, Obrigada. O meu recado para você é o seguinte: você que entende a importância, igual para ser Denise fez toda uma transformação de carreira, fez toda uma transição de carreira, e hoje está aqui com um domínio bem específico, em um lugar bem específico, né, Denise? Então, juntando duas áreas tão grandes do direito, mas com certeza isso é feito com muito estudo, muita dedicação. Muita dedicação. Tá? E o IGD está de portas abertas para essa especialização, para esse envolvimento, esse conhecimento. O Dr. Cristiano falou que o direito das famílias é o que atualiza a todo momento. Sim. Né? Então quem não, ele usou essas palavras: quem não estuda não é um advogado familiarista. Uhum. Não tem como, né? Então o IGD está de portas abertas para capacitar com qualidade aquele que quer estar bem inserido no mercado, assim como a doutora Denise trouxe e pontuou muito bem, viu, doutora? E eu fui aluna do IGD. É mesmo? Fui aluna do IGD, De do quê? preparatório Preparatório do AB? Sim. Coisa boa. Que me ajudou muito. Parabéns. Né? Porque como eu estava na transição de carreira, trabalhava o dia todo, ia pro IGD à noite. E ralando lá com a gente. Ralando. Que bom. Foi em qual exame? Você lembra qual foi? Constitucional. O número do exame não lembro, não. Lembra, não? Não. Mas, de qualquer forma, parabéns. Que bom. Fico feliz. Então, uma pessoa Obrigada. tão capacitada e qualificada que passou lá pelo IGD. A gente vende exatamente isso. A gente vende aquilo que a gente entrega, né? Eu sou muito grata ao IGD. Que bom. Fico muito feliz. grata. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado pela confiança. E, bom, fala só a sua rede social de novo aí, antes de eu encerrar. Bom, minha rede social é denisemagalhães.adv. Então, lá vocês vão encontrar muitas informações a respeito de sucessões, de inventário, de regularização de imóveis, de uso capião, principalmente na área extrajudicial, que é nos cartórios. É isso aí. Então vamos seguir a Denise. Pessoal, obrigado mais uma vez por mais um podcast aqui, como tem sido rico essas aulas que a gente tem tido aqui. Obrigado, Denise, obrigada, pelo seu tempo. E a gente se encontra no próximo.